acredita que agora que eu vi que é o tema que eu passei, eu achei que tinha a ver com o teatro dos adolescentes, mas não é o tema, né? Você consegue ler esse tema aqui? Agraciada por Deus, exemplo para nós. Agraciada por Deus, exemplo para nós. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Maria. Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, versos 26 até o 38. Olha aí na sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos o verso 26 até o verso 38. Você vai acompanhar comigo essa leitura? Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Esse 6º mês aí, meus irmãos, se refere a quê? Oi? Gravidez de Isabel, porque tem uma conexão importante na gravidez de Isabel com a gravidez de Maria. Vocês estão bons na Bíblia, hein? Louvado seja Deus. E aí então Deus enviou o anjo aí no verso 27 a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: vamos juntos? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: vamos juntos? Aqui está a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Feche seus olhos mais uma vez e de fato fale com o seu coração: Deus, que a palavra do Senhor me encontre, que a palavra do Senhor me abençoe. Deus, dá graça ao nosso coração para que a tua palavra de fato nos encontre, encontrando a nossa necessidade, que ela seja alimento, e assim saiamos daqui fortalecidos, para que andemos segundo a vontade do Senhor. Não há impossível dentro das tuas promessas para nós, e nós cremos nisso fielmente. E assim como o Senhor fez na vida de Isabel, assim como o Senhor fez na vida de Maria, e vários outros milagres para cumprir promessas que o Senhor mesmo estabeleceu, que seja também, Deus, sobre a nossa vida nessa noite, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Agraciada por Deus, nenhuma dúvida quanto a isso. Exemplo para nós. É uma possibilidade de nessa noite percebermos pontos na vida dessa mulher, algo que pode também fazer diferença na nossa vida. Meus irmãos, toda missão está envolvida em grandes possibilidades, mas também enfrentarão grandes riscos. Toda missão vai estar envolvida em grandes possibilidades, mas também passará geralmente por muitos riscos. Ontem, quando eu fazia junto ao pastor Giseliton, da Igreja Batista lá em Pedra Bonita, o casamento da minha filha, eu fui o que fez o primeiro momento. Casamento da minha prima.
mal demais, eu não falei minha filha, não. O que eu faço agora? Eu acho que cotonete é bom. Vocês pararem com essas brincadeiras bobas. Mayra é o nome da minha prima, que eu fui a Pedra Bonita fazer parte da celebração do casamento da Mayra, minha prima. E aí, meus irmãos, eu fiz a primeira parte do casamento da Mayra, minha prima. E eu falei sobre o mistério, eu falei sobre o comprometimento, eu falei sobre os riscos, eu falei sobre a grande missão e nobre missão que é um homem e uma mulher, um moço e uma moça, quando se entendem em aliança diante de Deus e dos homens, para ali proceder no início de um novo lar entre nós. E aí quando o Giseliton, que é o pastor da igreja, foi fazer o momento das alianças, ele vai trazer essa mesma configuração de quão linda é a missão de um homem colocar a aliança no dedo anelar da mão esquerda de uma mulher, e uma mulher colocar a aliança no dedo anelar da mão esquerda do homem. E ele vai nessa projeção da beleza que é aquela festa, tudo muito bem organizado, tudo bonito, tudo muito bem pensado. Foi muito bonito, muito bonita a cerimônia da Mayra, minha prima. Aí eu fiquei pensando nisso. No tempo que nós estamos vivendo, o casamento é uma linda missão, que envolve possibilidades das mais lindas, como por exemplo, a gente poder orar hoje, nessa noite, pela chegada da Laura. Coisa linda é a chegada da Laura para a família do Adélio e da Lorena, e assim todos os filhos, que nós oramos por eles aqui, todos aqueles que subiram. Que coisa maravilhosa, que possibilidade mais extraordinária, além de tudo aquilo que envolve uma relação de casamento, além de tudo aquilo que envolve o crescimento, a maturidade de um casal que preza em de fato honrar o compromisso que primeiro é feito a Deus, para que depois se comprometam um com o outro. Mas aí nós falamos também, e ele de forma específica, quantos riscos tem para manter essa aliança no lugar certo. Aí ele não estava falando da aliança joia, ele estava falando da aliança coração. Quantas coisas, meus irmãos, o marido, a partir do momento que desce do altar e ele vai para a vida comum do lar com essa sua companheira, quantos desafios o marido tem para zelar, para cumprir os votos que foram firmados, para ser fiel, para amar, para zelar, para se comprometer até que a morte separe. Quantas coisas, meus irmãos, vêm como desafios na vida desse marido. Quantos desafios para essa mulher, para essa nova dona de casa, para essa senhora, manter de pé a ideia de ajudadora, auxiliadora, idônea, alguém que vai zelar da sua casa. Quantos desafios. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo uma era de muitos divórcios acontecendo. Divórcios por causa do movimento consumista que muitas vezes é tratado o processo do casamento. Muitos tratam o casamento hoje em dia não entendendo o risco do consumismo, no sentido de que é um cliente, e se o cliente não responde à altura daquele que é o produto que eu estou ofertando, que eu estou projetando, então eu troco de endereço. Isso é um grande desafio do nosso tempo, não só fora da igreja, dentro da igreja também. E aí, também lá em Pedra Bonita, mas um pouco mais cedo, na parte da tarde, passou um moço, já com 3 filhos, nós somos amigos desde a infância. Ele parou e nós fomos bater papo. Ele tem uma filha que está estudando medicina lá em São João do Maticó. E aí, batendo papo, ele me falou o valor que ele paga, é um valor pessoal, é particular. E ele me dizendo um valor, no final ele disse o seguinte: olha, mas no ano passado nós tivemos, eu e a minha esposa, que acompanhar muito de perto
porque eu vi a hora que a minha filha desistia daquele curso, voltava para casa e eu ficava fazendo as contas dos valores financeiros que eu já tinha envolvido nessa transação. E aí ele disse: agora ela está indo para o segundo ano, está com a cabeça melhor, já se acostumou, já adaptou à faculdade, mas mesmo assim, quando eu penso no valor que é, eu vejo o quanto de riscos está envolvido nos estudos da minha filha. Mas você vai pensar que se a filha formar, ela pode ser uma bênção nas mãos de Deus para cuidar de seres humanos, e além de tudo é uma profissão nobre, é uma profissão bonita. Ela vai ser médica, ela vai cuidar de gente, ela vai tirar pessoas do aperto, vai tirar corações da angústia, corações de pais e mães que levam os filhos adoentados, e ali ela procede de forma correta na ciência e o filho volta sarado para casa. Isso é uma possibilidade linda também de coisas materiais, de sonhos pessoais. Isso é lindo para a vida de uma então menina que daqui a pouco será uma profissional da saúde no nosso país. Meus irmãos, mas olha para mim, deixa eu te dizer, toda grande missão é repleta de muitas possibilidades, mas geralmente também é envolvida por muitos riscos. E nós estamos diante de uma grande missão, uma missão talvez a mais nobre entre todas as mulheres. Mas eu quero desde agora já aqui afirmar para você, mulher, você que é mãe, que Maria foi agraciada. Claro, ela teve um ente diferente no seu ventre, ela trouxe à luz o Filho de Deus, o Messias do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós nos lembramos de Tiago, dizendo que Maria era mulher igual a você, mulher. Maria era mãe igual a você, mãe. Maria é descendente do Adão, do Éden. Maria é alguém que vem do pecado original. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, e nesse pacote está Maria, e ela tinha consciência disso, tanto que ela chama num determinado momento Jesus de um redentor dela, e só precisa de redentor de fora quem comete pecado dentro. Maria era igual a qualquer um de vocês, mulheres que estão aqui nessa noite, mães ou aquelas que ainda serão mães. Mas, meus irmãos, ela está recebendo da parte de Deus um chamado extraordinário para uma missão mais extraordinária ainda. Maria recebe da parte do anjo um recado: você vai ficar grávida e o seu ventre vai gerar o Filho de Deus. O seu nome será Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Maria então se assusta, ela conversa com o anjo e diz: como pode acontecer isso se eu nunca fui tomada por homem algum? E o anjo fala: olha, será algo extraordinário, será um milagre. O Espírito Santo vai te envolver e o poder de Deus vai te tomar. E no seu ventre, assim como é um grande milagre, lá no ventre da sua prima Isabel, vai vir da parte de Deus a confirmação que a promessa dele continua de pé, e ele vai até o final daquilo que ele começou lá, quando Adão pecou, mas recebeu o veredito que haveria a redenção através também do fruto de uma mulher. E você será aquela que vai trazer esse fruto que vai amassar a cabeça do pecado. Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel, vai vir do seu ventre. E aí, meus irmãos, nós sabemos da história. Maria, agraciada de Deus, bendita, ela traz Jesus Cristo ao mundo. Mas eu quero ver com vocês aqui duas cenas para que possamos aplicar. E mães, olhe para Maria nessa noite. Não na configuração apenas que ela foi a mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador nosso. Olhe para Maria como alguém que nasceu, cresceu, teve família e está esperando a hora da redenção plena dela, como todos nós também estamos procedendo na nossa história. Primeiro movimento, eu quero que você olhe aí verso 31 até o 33 e você vai ler junto comigo. Na verdade, verso 28 a 31, esse que eu falei é do segundo movimento. Primeiro movimento, verso 28 até o 31, você vai ler junto comigo. Vamos lá? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça
Primeira cena, um grande chamado envolvido de grandes riscos. Um grande chamado envolvido de grandes riscos. Olha para você ver o que está acontecendo. Para nós hoje é simples, não tem muita confusão, porque a gente sabe qual foi o final, deu tudo certo. Mas para Maria, aos 16, 17 anos de idade, pensando em como era a forma de casamento naquele período, naquela cultura, que acontecia em 3 movimentos. O primeiro, às vezes logo ali, na entrada da segunda infância, vamos pensar 7, 8, 9 anos, 2 famílias entravam em acordo, onde os pais davam em compromisso a vida do filho com a filha, o filho de uma família com a filha da outra família, e ali já estava então acordado um movimento relacional. Vinha-se o segundo movimento, que ele acontecia lá na altura dos 14, 15, 16 anos de idade, que era a ideia do despojamento, que era a ideia de que eles já estavam noivos. E esse noivado, ele acontecia pelo período de 1 ano mais ou menos. E deixa eu te falar uma coisa, lá o noivado só podia ser quebrado através do divórcio. O noivado já era algo muito sério na vida daqueles 2 jovens que acabaram de sair da adolescência. E Maria está nessa configuração. Mas é depois do noivado que vinha a grande festa de 7 dias, onde no 7º dia a família da noiva entregava para os braços do noivo, e a partir dali eles iam para a mesma casa e começavam então um novo lar no meio do povo de Israel. Esses 3 movimentos eram naturais, e você pode pensar assim: que doideira é essa? De pais, praticamente de crianças, já fazerem compromissos de um relacionamento que é tão sério quanto o casamento. Isso é desumano para a nossa cultura. Naquela cultura, o pai e a mãe se conheciam, as famílias se conheciam, ninguém saía procurando dinheiro para entregar a filha ou entregar o filho. Era algo como você pensar no que Paulo vai dizer, a ideia do jugo igual, a ideia de estarem olhando numa mesma configuração. Isso era muito natural naquele período. O que não era natural é no período do noivado a menina ficar grávida. E olha que coisa interessante, Maria, quando recebe esse chamado para uma grande missão, conversa com o anjo, fala: como que isso pode acontecer se eu nunca fui tomada por nenhum homem? E aí o anjo explica para ela, e de repente, meus irmãos, a gravidez vai chegar. Só que presta atenção nos riscos que estão aqui sobre a vida de Maria. Primeiro, por ela não ter sido desposada, ou ela ainda não ter tido relação com o seu noivo, claro, só depois do casamento, José, ela poderia ser taxada de adúltera. José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, poderia ter gritado por todos os cantos da cidade, dizendo que ele foi traído, que ele foi passado para trás. E aí então eles colocariam Maria no meio da rua, e Maria poderia ser apedrejada, porque adultério naquele período era passivo de apedrejamento. E deixa eu falar um negócio com você. Você acreditaria se uma pessoa chegasse aqui agora com um teste de virgindade, dizendo que nunca teve relação com homem algum, e ela dizendo da boca dela mesma que ela estava grávida? Você acreditaria nisso? Complica-se um pouco mais. Ela fala que está grávida e tem mesmo aqui a comprovação de que é gravidez, e ela vai falar que não é de homem nenhum, é do Espírito Santo de Deus. Você acreditaria? Se perdeu e está querendo arranjar desculpa, né? Está querendo esconder o pecado, está querendo esconder aquilo que não deveria ter feito, adiantou os passos. Maria estava correndo esse risco. Maria corre o risco, meus irmãos, de ser envergonhada em praça pública. Uma outra situação que também era complicada para ela: Maria era temente a Deus, de uma família que conhecia a história do Antigo Testamento, e ela sabia qual seria a projeção sobre a vida do Messias de Israel. Ela sabia que o Messias de Israel viria, mas ele não seria amado por todos, e agora ela está na expectativa de dar à luz ao Filho de Deus, o Messias de Israel. Se você caminha com Maria, você vai ver que outros problemas mais
estavam sobre esse movimento de trazer Jesus Cristo ao mundo, como por exemplo, logo que ela estava grávida, César Augusto levantou a necessidade de um censo, e todo mundo teve que voltar para a sua cidade natal. Aí ela tem que voltar lá para Belém. Grávida, ela tem que fazer uma caminhada de 150 quilômetros. E não era de Uber, não era de um ônibus confortável, era talvez sobre um jumentinho, ou talvez a pé. E ela sai feliz, ela não sai reclamando, ela já estava grávida. Ela poderia falar com Deus: o Senhor coloca um filho no meu ventre, e agora esse movimento acontece para eu fazer essa longa viagem. Aí depois a coisa fica pior. Ela já deu a luz ao Filho de Deus. Jesus já está nos braços dela. E aí então, meus irmãos, Herodes se levanta com ira mortal contra os judeus. E Herodes manda procurar todos os meninos de até 2 anos de idade para matar com crueldade. Aí sabe o que tem que acontecer? José e Maria têm que fugir. E fugiram para onde? Para onde? Quantos quilômetros? Talvez no jumentinho, talvez partes a pé. Quantos quilômetros? Mais ou menos 450 a 500 quilômetros. Passando por grande parte dessa trajetória por deserto. Mas Maria, meus irmãos, recebeu uma grande missão. E ela abraça essa grande missão. E ela não está correndo dos riscos da mesma. Maria entendeu essa ideia do chamado de Deus. Agora, presta atenção numa coisa, porque aí eu aplico no seu coração, principalmente mãe e aquelas que ainda mães serão. Maria, quando entende o chamado de Deus, ela muda completamente a sua rotina. O problema maior, talvez, não foram esses riscos que ela corria. O problema maior é mudar os sonhos. O problema maior é mudar a rota. O problema maior para ela é, tão jovem, já ter um filho, e com o filho a responsabilidade que chega. Deixa eu dizer para você, quando a missão vem de Deus, ela vai exigir de nós em alguns momentos a mudança de rota. E aí deixa eu falar para você, mãe que está aqui nessa noite, olha para mim, e mesmo você que é menina, você que é moça, que tem o sonho de ser mãe, mas ainda talvez esteja um pouco distante, deixa eu te falar, a missão de ser mãe deve ser a mais nobre. Eu acho que não tem algo mais extraordinário do que uma mãe. Não tem uma cena mais bonita do que uma mãe amamentando os seus filhos. Não tem uma cena mais bonita, na verdade, antes disso, a gravidez, não é? A gente que é o marido só pode sentir de vez em quando o mexer da criança no ventre. E mesmo assim a gente é tão besta, tem hora, que a criança mexe na barriga da esposa e a gente tira a mão logo com medo de furar. Eu pego esse menino, vai sair na minha mão. A Maísa, mas ela mexia. Agora o Lorenzo, meus irmãos, parecia um artista de circo dentro da barriga da mãe dele. Ele passava o pé que fazia ondas, e eu pensava assim, vai sair daqui a pouquinho pela barriga mesmo, vai sair pelo umbigo. É o máximo que o homem pode fazer, se assustar. A mulher não. A mulher pode sentir. A mulher é essa progenitora do novo. Hoje eu estava, ontem à tarde, eu estava vendo uma reportagem de uma das cidades lá do Rio Grande do Sul, que foi completamente tomada pelas enchentes. A água em todas as casas estava batendo no teto. E aí uma moça, muito jovem, casada, ela perdeu tudo com o seu marido, e ela estava grávida. Ela foi para um abrigo, e no abrigo ela deu luz à criança. E aí então todos lançam o holofote àquela criança, e aí aquela criança tem agora essa projeção de que há coisas boas para o nosso futuro, há coisas ainda que podem acontecer para fazer o nosso coração se alegrar, e o nascimento dessa criança é uma amostra desse cuidado que vem de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando vem um filho, o arco-íris ganha mais cores. A Bíblia fala de forma tão extraordinária da chegada de um filho, que vai dizer que a mãe, ela tem as dores do parto,
Mas quando o filho é entregue aos braços, ela não esquece, ela não se lembra mais das dores, agora ela só vislumbra a alegria, ela só quer fazer festa. Oh, meus irmãos, deve ser nobre demais. Você, mãe. Agora, outra coisa mais linda ainda, outra coisa mais linda, deve ser a mãe percebendo o crescimento do filho, do jeito certo, do jeito organizado. Mas deixa eu dizer para você, mãe, às vezes é preciso dar passos atrás. Com todo cuidado eu vou falar isso com você, mãe, nessa noite. Eu tenho visto mães tão afadigadas, tão cansadas. Eu tenho visto mães que querem viver como se o filho ainda não tivesse chegado. Eu tenho visto mães que querem, ao mesmo tempo que cuidar dos filhos, desdobrarem-se para outras 10 outras tarefas, e algumas delas fora de casa. Não tenho nenhuma dificuldade, mãe, com o seu trabalho fora de casa, nenhuma dificuldade. Tenho dificuldade de ver você não aguentando fazer tudo que está fazendo. É uma grande missão, é linda a missão de ser mãe, mas ser mãe envolve também a necessidade de mudanças, envolve a necessidade de talvez dar passos atrás, para você inclusive curtir o crescimento dos filhos, para você inclusive curtir essa alegria de poder vê-los dar os seus passos. Nada contra nada aqui, apenas uma projeção que eu estou lançando para o seu coração. Será que vale a pena, desde o primeiro movimento dos filhos, você já colocar numa escola integral, para você cumprir outros sonhos, tantos outros do lado de fora de casa? Será que vale a pena? É só uma pergunta. Quando eu olho para esse movimento de Maria, algo que aplica-se ao meu coração e deve ser aplicado de forma bem direcionada no seu coração, mãe, ou no seu coração que ainda será, preste atenção: o filho chegou, a filha chegou, é necessário mudar algumas coisas. Porque se você quiser ter o filho, a filha e continuar na mesma toada, alguma coisa vai dar errado lá na frente. E Maria me mostra isso de forma excepcional. Ela mudou completamente a vida dela. Ela entendeu o chamado, ela entendeu a beleza da missão, e a mais nobre de todas elas é ser mãe. E não é porque ela foi mãe do Filho de Deus que ela mudou a rotina, ela mudou porque ela entendeu a nobreza. Então preste atenção em nome de Jesus. Talvez seja um tempo da gente se alegrar com todas as homenagens do dia de hoje, mas talvez com seriedade também olhar para o coração e perceber qual tem sido a nossa estrutura de cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa. Meus irmãos, é inviável uma mulher, uma moça casar e não gostar de casa. Aí você pode pensar assim: ô Valdinei, mas hoje nós estamos aqui para alegrar com as mães. Estou te alegrando, mãe, porque se eu não te falar o que a Bíblia apresenta para nós, aí eu estou não te alegrando, eu estou te complicando. Estou te alegrando, mãe. Então presta atenção, olha aqui. Casou, é porque está afirmando que gosta de casa. Não estou dizendo aqui que não pode utilizar toda essa ferramenta que hoje temos na cozinha. Lindo, isso é avanço. Isso é Deus que permite os homens criarem coisas extraordinárias nos eletrodomésticos. Nada contra isso. A grande questão é: tem que gostar, tem que estar ali. A casa tem que ser um prazer. Os filhos não podem ser perturbação. Às vezes, meus irmãos, os filhos é o lugar que mais se derrama chateações, cansaço. E aí eu olho para Maria, eu vejo, meus irmãos, esse chamado para uma grande missão. Mas aí ela muda toda a rotina dela. Não dá para ser mãe e continuar na mesma rotina. Preste atenção no que eu estou te falando em nome de Jesus. Mas vamos para o segundo movimento e o último aqui. Verso 31 até o 33 e depois só o 38. 31 a 33, vamos lá? E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui está a tua serva, que se cumpra sobre ela a tua palavra. Meus irmãos, segundo movimento para a gente encerrar, preste atenção, mães. A ação do poder do Espírito Santo vai promover a alegria do cumprimento dessa missão. A ação poderosa do Espírito Santo de Deus vai trazer tudo o que é necessário para o cumprimento dessa missão. Quando Maria conversa com o anjo, ela fala assim: olha, como que isso vai acontecer? É inviável, está fora de ordem. Está fora de ordem, seu presidente. Eu não fui ainda entregue ao meu noivo, eu ainda não tenho marido, eu nunca fui tomado por um homem. Como pode acontecer essa ideia de eu ficar grávida? Como pode acontecer essa projeção no meu ventre? E aí o anjo falou: você será envolvida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trazer um grande milagre sobre você. Visita sua prima, que já está no 6º mês de gestação, ela é de idade avançada e era estéril, e você vai ver o comprometimento de Deus com as promessas que Ele faz. Ela visitou, e quando ela chegou, ela também já estava grávida, e de repente Isabel olha para Maria e fala: você veio me visitar, você que é a mãe do Salvador dos homens. O texto fala que o ventre de Isabel se alegrou com a chegada de Maria. Há um movimento extraordinário no encontro dessas duas primas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o milagre de Deus estava tocando a promessa que Deus tinha feito sobre a vida de Maria. Agora pensa comigo, que privilégio foi de Maria. Maria foi mãe do Filho de Deus. Maria amamentou o Rei dos Reis. Maria educou o Mestre da Sabedoria. Que privilégio foi para aquela mulher. Que coisa mais linda foi a história desse menino Jesus, desse menino homem, desse menino rei, desse menino salvador, desse menino que vai redimir todas as coisas. Esse menino por um tempo ficou no ventre de Maria, e depois ele pôde ser por ela, pelos seus braços envolvidos, e mesmo nos riscos de ir para Belém, mesmo nos riscos de ir para o Egito, mesmo no risco da cruz, Maria se alegrou muito com o grande privilégio que ela teve. Meus irmãos, Maria foi de fato agraciada por Deus, mas deixa eu te dizer, ela não era fonte de graça, ela recebeu graça do céu. E eu acho que toda mãe recebe graça do céu. Toda mãe recebe graça do céu. E a graça do céu de cada mãe tem nome, tem identidade, tem CPF. A graça de cada mãe tem um significado no coração. Uma mãe pode ter 15 filhos, mas cada um é uma história especial no coração dela. Ela não confunde uma coisa com a outra, ela vai definindo o seu relacionamento um por um na individualidade, distribuindo o mesmo amor a todos, não há preferência, mas a grande questão é, cada graça de Deus vem numa configuração que a mãe pode tocar e pode cuidar, ensinar e conduzir o coração e a vida. Meus irmãos, Maria foi agraciada por Deus. Agora, sabe uma coisa que mais me encanta na vida de Maria? É a compreensão que ela teve de fazer parte na continuidade do plano redentivo que Deus estava realizando. Porque você já percebeu que a Bíblia, desde o momento que Deus profere a promessa de que viria o descendente da mulher que iria vencer todas as ações do pecado, é progressivo, o leque vai se abrindo, não é uma coisa de uma hora para outra. Tem todo o Antigo Testamento falando a respeito da chegada de Jesus. E aí de repente Jesus chega, e meus irmãos, Maria compreende isso. Ela sabia que para Israel ter o contorno do perdão, era necessário a chegada do Filho de Deus. E ela então, meus irmãos, dá essa resposta extraordinária, a resposta de que, eis aqui a tua serva, que cumpra em mim a vontade do meu Deus. E cumpriu-se então, meus irmãos, a vontade de Deus.
na vida de Maria. E você que está aqui hoje, mãe, sobre você também cumpriu a vontade de Deus. Se você tem um filho no colo, se você tem um filho do lado, se você tem um filho que já está te dando para você agora filhos com mel, que é o neto, preste atenção, você foi agraciado. Bendita é você também entre as mulheres. Maria, meus irmãos, não foi maior do que ninguém. Ela foi abençoada não acima das outras mulheres, ela foi abençoada entre as mulheres. Maria traz esse ensinamento para você, mãe. Maria traz esse ensinamento para todos nós nessa noite. Ela recebeu a graça de Deus e ela se comprometeu em cuidar daquilo que Deus confiou a ela, e ela cuidou com toda a nobreza, com toda a responsabilidade. A grande questão é: nós não vamos ter na nossa casa o Filho de Deus, Jesus Cristo, mas por causa dele nós temos filhos de Deus dentro da nossa casa. A não ser que você não acredite que a sua casa é aliançada com Deus. Se você acredita que a sua casa é aliançada com Deus, você também é mãe de filho de Deus. A herança que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário pertence também aos filhos de cada família que estão assentadas aqui nessa noite. E aí, meus irmãos, eu concluo dizendo para você o seguinte: é natural que toda moça deseja casar. A gente às vezes tem dificuldade de conversar nisso, não tem? Eu não. Toda moça quer casar. E toda mulher que se casa tem o sonho da maternidade. Isso é natural. Isso é o comum da vida. No lugar certo, com a pessoa escolhida por Deus e no tempo determinado por Deus, o sexo faz parte do contexto social. É por meio dele que a projeção de Deus e da sua glória espalha por todas as nações. Só que nós colocamos muitas vezes o tabu de não poder conversar isso na igreja. Na igreja o pastor não pode falar de sexo. Eu não gosto que converse de sexo lá na minha casa. Deixa eu dizer para você: ou nós conversamos disso na igreja do jeito certo, ou os nossos filhos vão aprender do jeito errado em outros lugares da sociedade. Isso faz parte. A grande questão é, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa que Deus escolheu para você, menino, e para você, menina. Fora dos olhos da aprovação de Deus, aí é pecado, não vale a pena. E eu quero, meus irmãos, dizer que nessa noite, Maria é de fato agraciada por Deus, mas é um exemplo para nós. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, mulher. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, mãe. Talvez aquelas que ainda não tiveram filhos, a promessa de Deus sobre a sua vida: você vai amamentar um filho de Deus. Você que já teve filhos, e eles estão agora já andando, já estão fazendo os seus primeiros movimentos, filho de Deus, agraciada é você de poder educar uma propriedade do céu dentro do lar que você é senhora, dentro do lar que você é a organizadora, dentro do lar que você é a ajudadora idônea. Agora você que é mãe e os filhos já estão numa outra família, agraciada é você. Hoje a Miriam me mostrou um videozinho. A minha mãe postou um videozinho do casamento de ontem, da Mayra, minha prima. O que vocês acham que é o recorte que a minha mãe colocou lá na rede social dela? É o momento que teve um recorte da hora que eu estava pregando. Aí ela coloca uma música, a Miriam ficou até com ciúmes. A música eu não sei a letra, mas eu resumo parafraseando: não há nada mais belo e mais perfeito do que aquilo que eu estou vendo nesse vídeo. Coisas de mãe. Coisas de mãe. Porque nada é mais perfeito, mais lindo, mais agraciado aos olhos da mãe do que o filho que essa mãe gerou. O filho para a mãe não tem defeito, ele é perfeito em todas as coisas, e não há um príncipe mais bonito do que esse menino para a mãe. Não há uma menina mais extraordinária e inteligente do que essa para o coração da mãe.
A mãe pode até falar mal do filho, mas se alguém de fora falar, a briga começou. Sabe por quê? Agraciada é você, mãe, porque você dá a luz a um filho de Deus, por causa de Jesus Cristo, aquele que morreu para salvar a nossa casa. Agora, tenha em Maria o seu exemplo. É preciso entender a promessa, mas os riscos que ela envolve. E aí então talvez rotina precisa ser mudada, movimentos precisam ser feitos. Sabe por quê? Porque vale a pena quando a promessa de Deus se concretiza. Vale a pena quando você vê o seu filho fazendo certo as coisas. Vale a pena quando você percebe que a sua casa anda direito segundo a Escritura Sagrada. Vale a pena quando você entende que lá está sendo edificada pelo poder de Deus. Vale a pena, mãe, você lutar pelo coração do seu filho. E nunca houve um tempo que as mães e os pais precisem lutar tanto para o coração dos seus filhos como o tempo que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, que no nome de Jesus, Maria seja um grande exemplo para nós, mas que eu e você possamos entender também o nosso momento na história de Deus. Eu quero te convidar